Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 2. Amém? Porque essa mensagem, ela tem começo, meio e fim, e ela é dividida em duas partes. Deus me deu uma revelação sobre restauração de altar. E eu tenho certeza que nada que Deus faz é por acaso, e você não está aqui por acaso. Amém? Você não veio aqui por acaso. E se você achou que veio por acaso, não foi por acaso. Deus que te trouxe nesse lugar. Nada que Deus faz é por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. A pessoa que não veio hoje também foi propósito dela não vir, porque a bênção é para quem veio. Oh, glória, amém. E a bênção é estritamente para quem quer a bênção. Tem que querer a bênção. Suportar o calor, suportar a distância, suportar todos os problemas que nos impedem de estar na igreja. E mesmo assim você veio. Sabe quem você me lembra? Olhe para mim. Sabe quem você me lembra? Você me lembra aqueles homens que pegaram aquele homem enfermo numa cama, num dia, eu acho que foi um dia de sábado, que depois até os fariseus condenam. Pegam aquele homem, botam numa cama, estava uma multidão em volta da casa, Jesus estava lá dentro, e eles falaram: nós temos que entrar, vamos deixar nosso amigo aqui. Pegaram ele, botaram nas costas, subiram no telhado da casa, abriram o telhado da casa e desceram aquele homem por uma corda. Olha que sacrifício para chegar na presença de Jesus. Mas você veio, não veio? Então se você veio, Jesus vai falar assim: levanta, anda, pega a tua cama e pode ir embora. Amém, irmão? Glória a Deus. Então o tema da minha mensagem é restaurando o altar para viver a glória de Deus. Fale comigo. Quero restaurar o altar. Quero restaurar Para viver muito mais da glória de Deus. Dá um tapinha de leve no irmão do seu lado e fala assim: restaura o seu altar para viver mais da glória de Deus. Aleluia, diga amém. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 2. Fique muito atento, porque eu vou pular versículos, tá? E sucedeu que, versículo 1 e 2. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Já tinha 3 anos que não chovia em Israel. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era o quê? Extrema. Os livros judaicos de história da tradição judaica contam que quando havia seca, era tão terrível que as próprias mães comiam os filhos. O desespero da fome e da sede é tão grande que primeiro as pessoas, quando não têm água, elas bebem o próprio sangue. Tiram 1 ou 2 litros do próprio sangue e bebem. E quando acaba, não há como tirar mais o sangue, tira dos animais ou dos filhos. Quando não tem mais comida de animal e os filhos vão morrendo, sacrificam os filhos para não sofrerem e comem a carne dos filhos. Isso é muito comum na história. Há relatos de marinheiros em alto mar que, para salvar os filhos, se matam e falam para os filhos: beba meu sangue e coma minha carne aos poucos. Então a fome extrema é algo terrível. E Deus levanta profeta nessa época. Nunca o altar de Deus vai ser aceso em momentos de bonança, em momentos de tudo bem. Altar, irmão, de Deus é feito só em fome extrema. É feito só em momentos de luta, em momentos de dificuldade, em momentos de crise, de situações praticamente impossíveis de recebê-lo. Aí que é a hora de acender o altar. Porque Deus é assim. Deus é extremo. Nosso Deus é um Deus extremo. Nosso Deus é um Deus que vai às últimas consequências, tanto no dar quanto no pedir. Versículo 18 agora, vai dar um salto. 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Versículo 19.
Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, soma aí, e os 400 profetas de Acera, que comem na mesma mesa da rainha Jezabel, mulher de Acabe. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais o quê? Fogo. Fogo. Repita comigo: não ponha fogo. Quem falou isso foi Elias para quem? Para os profetas. Então, primeiro, nós temos um cenário aqui. Nós temos um cenário. Israel, lá no norte de Israel, era o reino de Samaria. Israel do norte havia sido dividido. Israel do sul era o reino de Judá, que Davi foi rei. E em cima era mais difícil. Era como se fosse o nosso nordeste aqui, cheio de idolatria. Ensinamos isso aqui na aula dominical. Porque quando os assírios e os babilônios entraram, eles, para não serem escravizados, aceitaram servir aos deuses babilônicos, enquanto que Judá não aceitou. E o reino do sul foi capturado e levado como escravo. Mas o reino do norte aceitou a idolatria, aceitou a cultura pagã, e não foram escravizados, mas foram dominados e pagavam impostos. Por isso que quando os discípulos chegam para Jesus e falam: você vai falar com essa samaritana? Por isso que a mulher Sirofenícia, quando chega para falar com Jesus chama ela de cão, porque eram idólatras. Tá certo? A cultura dos profetas de Baal ficou naquele lugar. Então esse cenário era dantesco: fome, seca, um rei endemoniado, uma rainha bruxa, feiticeira, e trouxe com ela da Síria 850 sacerdotes sacrificando. Olha como era o governo. Já havia seca, já havia fome, e eles continuavam sacrificando, continuavam adorando a Baal. Parecia que o povo estava cego. É o que acontece nos dias atuais. Parece que o povo está cego. Idolatria, pecado, prostituições, todo tipo de aberração. E às vezes queremos uma solução para o nosso país, ou para a nossa família, ou para a nossa sociedade, e ela não vem, porque o cenário é dantesco, o cenário é grotesco. Só que ali tinha um homem de Deus. Olha a diferença que faz um homem de Deus. O cenário era o seguinte: seca, fome, um rei endemoniado, uma rainha endemoniada, 850 profetas, e ainda tinha um pormenor. O rei, quando olha para ele, fala assim: lá vem o perturbador de Israel. Eu falei: Senhor, eu vou falar o que sobre isso? Ele se coloca no lugar de Elias. Vamos nos colocar no lugar de Elias? Olha quantos problemas você tem para resolver. Cada um na sua área. Um é familiar, outro é financeiro, outro é trabalhista, outro é saúde, outro é problema interno da alma, psicossomático. É ou não é? Cada um tem as suas lutas. E aí, quando você vai procurar alguém, ou um líder, ou um amigo, ele fala para você assim: lá vem o perturbador, lá vem o chato, menosprezando. Quantas vezes não aconteceu contigo? Quantas vezes não aconteceu comigo? Você chega no lugar, as pessoas olham para você com desdém. Lá vem o crente, lá vem o chato da família, lá vem a Bíblia, lá vem o aleluia. Eu aprendi o seguinte: que quanto mais me chamam de Bíblia, mais eu gosto. Sabe por quê? Lá vem a palavra de Deus. Quando alguém chega para você e fala assim: lá vem o aleluia, sabe o que eles estão dizendo? Lá vem o louvado seja o nome do Senhor. Chega para o teu irmão e fala assim: vá, amém, aleluia. Amém. Fala comigo, aleluia. Lá vem o aleluia. Olha para ele sério e fala assim: seu Bíblia. Seu Bíblia, seu aleluia. Seu Bíblia. Que coisa melhor, irmãos. Como amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Então essa é a primeira parte. O cenário que Elias estava: seca, fome, um país governado pelos demônios, as famílias morrendo, um rei endemoniado, e ele menosprezado como profeta. Pula para o versículo 30.
Então Elias disse a todo o povo, Elias junto o povo e fala: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E sabe o que ele fez? Antes de qualquer coisa, vou restaurar esse altar aqui. Só que a restauração teve alguns pontos cruciais, que é onde se concentra a minha mensagem. Primeiro, o altar estava quebrado, havia sido derrubado. Versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha. Presta atenção, hein? Primeiro ele pegou as pedras, depois ele armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água. A gente falou aqui para Deus inundar esse lugar, foi ou não foi? Ele usou 4 cântaros e ele disse: derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Aí ele olha de novo para o altar, já molhado, presta atenção, já restaurado, com as pedras no lugar, com a lenha no lugar, com o bezerro já em pedaços, pronto para ser queimado. Sabe o que ele fala? Pegue mais 4 cântaros, bota mais água. E fez segunda vez, disse ainda: não está suficiente, pega mais 4 cântaros e enche de água. Foram 12 cântaros. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria. Olha, a água o quê? Corria. Então tem um milagre acontecendo aí. A água começa a correr. Mas tem um milagre antes desse, da água correr. Qual é? Aonde eu vou arrumar 12 cântaros de água numa terra seca? Meu Deus. Hein? Quando você resolve restaurar o teu altar, Deus manda água em poços novos para você. Aleluia. Quando você resolve restaurar o altar sem medo, primeira vez, segunda vez, terceira vez, sabe o que eu lembro? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 são água. Tem várias manifestações. A Bíblia fala que João, quando olha para o altar de Deus, ele vê um rio de água viva fluindo lá. Está lá em Apocalipse 21:6, e disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. Irmão, a bênção está aí para a gente pegar. Nós não pegamos porque nós absorvemos os problemas. Nós não pegamos a bênção porque nós decidimos deixar o altar quebrado. A gente se olha no espelho, vê o altar quebrado e decidimos que ele fique assim, por causa do nosso orgulho e vaidade. Mas quando você decide, no meio da seca, no meio da fome, no meio da circunstância totalmente adversa, restaurar o altar de Deus, milagre começa a acontecer. E o primeiro é a água da vida começar a rodar em volta da tua vida. Aleluia. O rego que ele mandou fazer, a água começou a circular ali, como se fosse um rio, irmãos. O altar que se fazia naquela época não era uma coisa pequena, era um altar gigantesco. Eles iam sacrificar um bezerro, foi morto, foi cortado em pedaços. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Deus está falando com você? Não sei. Espero que sim. Aleluia. Versículo 37. Então, responde-me, Senhor. Responde-me, Elias falou, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor. Não caiu fogo do céu, não. Fogo que cai do céu é meteoro, é estrela cadente. Esse fogo veio de Deus. Oh, aleluia. Não foi milagre que aconteceu no bioma terrestre, não. Não foi um milagre que aconteceu por acaso. Quando Deus mandou fogo em Jericó, foram meteoros que caíram lá. Quando Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra, foi meteoros que caíram. Irmão, quem manda fogo é Deus. Está aqui, não está escrito a palavra céu, está escrito fogo do Senhor. Aleluia. E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rio. Sabe que eu me lembro disso? Que ele é água, mas também é fogo.
Jesus falou, quando João Batista falou: eis aí o Filho de Deus, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que paradoxo, eles estavam em cima do Rio Jordão, mas não é o momento da água, é o momento do fogo. É esse aí. A Bíblia diz que Deus nos vê com olhos, com chama de fogo. A Bíblia diz que ele voa nas asas de um querubim. Os querubins são anjos Manaímes, anjos de fogo. Amém, irmão? Quando Abraão vai subir para sacrificar, ele deixa tudo para trás, mas ele bota uma coisa no ombro: o fogo. Você quer subir o monte? Você quer ir para o altar? Leve fogo com você. Porque o fogo é a coisa mais difícil de se fazer. O homem demorou 20 milhões de anos para aprender a fazer fogo. 20 milhões de anos para fazer fogo. E quando aprendeu, entrou em angústia, porque fazer fogo é muito difícil. Se alguém já foi escoteiro ou militar aqui, já deve ter feito. Mas experimenta. Chegar lá naquele programa, Largados e Pelados, já viu? Do Discovery Channel. Vocês já viram isso? Largados e Pelados. Pode parecer engraçado, mas o homem, ele é levado ali numa situação pré-histórica. Vê se eles conseguem acender fogo. Passam dias, semanas sem acender fogo, comendo peixe cru, comendo carne crua, comendo semente, comendo larva. E aqui Deus manda fogo do céu de tal maneira que, além de lamber todo o altar, ainda lamba e acaba com a água que estava em volta. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus quer restaurar a tua vida, Ele restaura de dentro para fora, de fora para dentro, e tudo que está em volta de você. Aleluia! Ah, Deus! Nós vivemos tempos sombrios, irmãos. Ah, Pai. Nós vivemos tempos difíceis. Enquanto você está aqui, eu estou aqui. Tem famílias soterradas debaixo da lama agora. Crianças. Uma pousada inteira foi submersa pela lama, pela ganância dos outros. Sabe, eles morreram debaixo de lixo mineral. Sobra, resto do que foi tirado de dentro da terra. O bioma terrestre, bioma é vida, bioma é natureza. A natureza escondeu as coisas lá no solo. O homem foi lá e tira para ganhar dinheiro. Os animais evoluíram a chegar num estágio de quase perfeição. O homem vai lá e acaba com tudo. Você roda nas ruas do Rio de Janeiro, não tem árvore. As árvores que tem ou estão caindo, ou estão estragando o asfalto, ou estão podres, ou estão cheias de fios passando. Não há natureza, não há mais nada. O homem, por onde passa, destrói tudo. O homem não vive sem a terra, mas a terra vive muito bem sem o homem. A terra não precisa do homem para nada. E nós precisamos dela para tudo. Nós não valorizamos as coisas que Deus tem nos dado. A Bíblia fala para a gente olhar para a imensidão do céu, para contemplar a natureza de Deus, olhar para o firmamento, coisas feitas pelas mãos de Deus. Mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. Amém. Restaurar a pedra, o altar, esses elementos, pedra, lenha, bezerro e água, são elementos que vêm de Deus. Pedra, tem a simbologia tremenda na Bíblia. 1 de Pedro 2,4. À medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelo homem, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Você sabe o que é pedra angular? Já expliquei aqui. Quem sabe o que é pedra angular? Ah, pastor, uma pedra que tem um ângulo bem bonito. Não é isso não. A pedra angular é a pedra mais importante da fundação de uma casa. As casas antigamente eram feitas de pedra. Esse local aqui é feito de pedra. Se você começar a escavucar aqui, a base desse terreno aqui, desse prédio que tem mais de 100 anos, ele é feito em cima de pedras. A pedra angular é a pedra que fica no canto da casa, que sustenta todo o peso. Jesus é a pedra que sustenta todo o peso dos nossos pecados. Essa pedra fica lá no altar, segurando lá o sacrifício. A lenha, Salmo 1, versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que ele faz prospera. Quem quer ser árvore aí, irmão? Quem quer ser que é? A árvore tem elementos tremendos que nós olhamos, mas não vemos. Quando você vê uma árvore muito grande, é porque ela tem uma grande raiz.
Ninguém é grande sem raiz. Deus não faz ninguém nascer grande. Bebê que nasce gigante é monstro. Bebê que nasce grandalhão é monstro. Tem que nascer devagarzinho, pequenininho. O ministério começa assim, pequenininho. A gente chega, vê a paciência que a minha mãe tem. A gente vê a maneira como ela trata as pessoas, chega a irritar de tanta paciência. Como é que pode? Amém. Sabe por quê? Como diz aquele samba antigo, eu vim de lá pequenininho. Eu vim de lá pequenininho. Veio lá de Pará de Minas. E vem para o Rio, vai vender quentinha, vai alugar casa, vai alugar terreno, vai comprar, vai trabalhar. Quando nós começamos aqui, eu fui o primeiro a chegar nesse lugar aqui, sabia? Esse terreno aqui, esse prédio aqui, o lixo era dessa altura aqui. Eu e minha mãe fomos os primeiros a vir aqui. Eu tinha 18 anos. Dirigia mal pra caramba, minha mãe andava comigo assim no carro, me leva naquele lugar. Parei o carro aqui, entramos, eu falei, rapaz, ela é aqui que vai ser a igreja. Sabe por quê? Já passou coisa muito pior lá atrás. Aí a árvore cresceu e tem raiz. Essa raiz sustenta o peso. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Chegou a hora de você aprender a sustentar o peso daquele problema da sua casa. Porque você é altar. E a lenha que está nesse altar não pode ser galho fraco, não. Como diz o carioca, aqui não é galho fraco, não, irmão. Aqui é galho forte. Quando você vai pegar uma madeira para colocar um altar, para fazer um altar, não pode ser uma madeira qualquer, porque é altar para Deus. Quando Caim foi amaldiçoado, ele foi fazer sacrifício para Deus. O sacrifício dele foi a pior lenha, a pior pedra, o pior legume, foi tudo pior. Deus nem deu atenção a ele. Mas quando o irmão dele sacrifica em outro lugar, com o melhor novilho, com a melhor madeira, com a melhor pedra, com tudo mais lindo, Deus fala, esse aí é o cara, galho forte. Quando você preparar o teu altar, prepara com autoridade, prepara com alegria, prepara com amor. Quando você vier para a igreja, venha com amor, venha com alegria. Irmão, nós estamos vivendo uma época onde o diabo descobriu como deslocar o irmão da igreja. Ele trabalha só o teu psicológico. Ele trabalha só em cima dos seus medos. Trabalha em cima da sociabilidade que temos na igreja. E a Bíblia fala muito claramente: maldito o homem que confia no homem. Eu sigo a Deus, mas a igreja tem um líder. A igreja tem um direcionamento. A igreja tem um rema. Não importa se alguém sai do rema, não importa se alguém discorda daquele rema, você é galho forte. E esse galho tem que sustentar o altar. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos na Bíblia. Moisés tinha 120 anos. Os amalequitas destroçando o povo de Israel. De repente aparecem duas madeiras fortes do lado dele. O cunhado, primeiro cunhado na Bíblia que eu vejo que faz algo bom. Casado, pega a mão de Moisés, eu já comigo, eu levanto. Do outro lado, o Arão. Oh, aleluia, levanta. Quando você tem coluna, quando você tem madeira de lei do teu lado, pau para qualquer obra, a obra vai. Quando você tem pau para qualquer obra, a obra vai. Aleluia. É para Jesus, não é para mim não. É para aplaudir. Quando você faz uma laje grande, quem gosta de construção, quem é engenheiro, você bota lá essas coisas modernas, esses negócios que você encaixa, isso não presta não, irmão. Aí vem um pedreiro velho das antigas, que gosta de obra, tira isso daí, meu irmão. Essa escora não presta não. Pega essa aqui, pega uma saranduba, para você tentar cortar, não vai nem com maquita. Quando o Marcelo aparece lá em casa, vamos cortar essas madeiras aqui, Marcelo. Essa aqui não vai nem com maquita. Madeira dura, pau de dar em doido. Crente, vou falar um termo chulo, mas se você pensar bem é verdade. Crente tem que ser pau de dar em doido. Bruto. No sentido de forte. O que a Bíblia diz? Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Que coisa louca é essa, irmão? Sabe o que ele fala? O psicossomatismo não tem a ver comigo. Quando todo mundo fala que eu não consigo, quando alguém fala, lá vem o perturbador de Israel, quando eu vejo fome, quando eu vejo o pai destroçando o filho, quando eu vejo tudo à minha volta acabando, quando eu vejo a fome extrema chegando, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus, ele se refaz na fraqueza. Ele se aperfeiçoa na fraqueza.
ele, além de ficar mais forte, é uma força que vem melhor que a anterior, porque conforme você vai ficando fraco, a força que vai vindo é melhor que a anterior, vai se aperfeiçoando. Aleluia. Isso é para acordar quem está dormindo. Tática de pastor. Amém, irmão? Quase acabando. O bezerro. Agora eu falei, Deus, e o bezerro? Porque o bezerro é a imagem de Baal. Sabia disso? O bezerro é a imagem de Baal. Qual foi o Deus que o povo de Israel adorou lá no pé do monte? Um bezerro. Por quê? Porque os egípcios adoravam Baal. E eles trazem, é o Deus da fertilidade. Tanto é que quando Baal era adorado, se fazia sexo ao pé da imagem. O Salmo 106 revela bem como foi o sacrifício lá no pé da montanha, diante do bezerro. Sacrificaram os filhos, sacrificaram mulheres, tiveram relação em grupo. O povo que acabou de passar lá, depois você lê em casa, Salmo 106. Davi explicita bem. Esse salmo é de Moisés, não é de Davi. Moisés tem alguns salmos. Eu falei, e agora, Senhor? A Bíblia está dizendo que o altar tem um bezerro. Aí Deus me mostrou um texto, Lucas 15, versículo 22 e 23. Parábola do filho pródigo. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel, e alparca nos pés. E por último, trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e faremos festa. Porque não é um bezerro qualquer, tem um adjetivo aí, complementando a sentença. Cevado. O que é cevado? Buchudo, gordinho, bonitinho. Nem aquele bezerro da seca, magrelo, que os profetas de Baal pegaram para botar lá, não. Jesus é esse bezerro aqui, ó, que morreu por nós para levar os nossos pecados, que foi para o madeiro, que foi lá ser sacrifício vivo, que foi altar vivo de Deus, para você estar aqui hoje. Qual o resumo dessa história toda? Você é altar de Deus. Independente da circunstância que você vive, você tem que continuar sendo altar de Deus. Irmão, todo dia eu tenho problema. Todo dia. Em casa, no trabalho, financeiro, mental, psicossomático. Mas a Bíblia diz: deito logo, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustentou. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, irmão, eu posso dormir triste. Às vezes eu durmo triste, às vezes eu durmo aborrecido, às vezes eu durmo chateado, com vontade de desistir, com vontade de acabar com tudo. Aí no dia seguinte eu abro a janela, está lá a imensidão, está lá a abóboda celeste, e Deus começa a falar comigo. Olha para cima, onde o Pai está sentado à destra, onde o Filho está sentado à destra do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmão? Você entendeu essa mensagem? Mas e o fogo? E o fogo? O fogo vem de Deus, não vem? Agora volta comigo lá no versículo 25. Olha o que Moisés fala. E disse Eli aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invoque o vosso Deus, mas não ponha fogo no altar, porque fogo não é Baal que manda, irmão. Fogo quem manda é Deus. Elias era tanto cheio de Deus, que mesmo antes dele pedir fogo, mesmo antes dele pedir sinal, ele fala: não ponha fogo. Deus já estava lendo o coração dele, sabia o que ele queria. Eu quero humilhar o diabo hoje aqui. Eu quero humilhar esses profetas. Irmão, aprenda uma coisa: você tem que ser o melhor. Eu desafio todo mundo que anda comigo, as pessoas, como exemplo de vida para mim. Nós temos que ser o melhor, sabe por quê? Quem é aquele cara que tirou 10? Aquele ali é o crente. Quem é aquele camarada ali que conquistou aquela vaga, que passou no concurso? É um pastor aí. É um bíblia. Amém? Quem é que conseguiu essa vaga aí? Um aleluia que chegou aí, só anda com a Bíblia debaixo do braço. Que maluco que fica falando glória a Deus. Nós temos muito a provar para as pessoas, irmãos. Esse papo furado de aquela humildade, espírito, sabe, de comiseração. Irmão, você tem que provar que você é o melhor, que você é o filho de Deus, que Jesus, ele provou para o diabo, morreu e ressuscitou entre os mortos. Ninguém foi lá: levanta, Jesus, e anda. Não, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Oh, glória! Vou derrubar o templo, mas eu vou restituí-lo em 3 dias. O diabo pagou para ver.
Você acha que Jesus ficou? Jesus foi lá no inferno. Aqui, ó, estou aqui. Opa, deu 3 dias, tenho que subir. Ele mesmo, porque ele quis, voltou e entrou no corpo, ressuscitou e saiu andando. Quando Maria Madalena foi abraçar, opa, não sou mais como antes. Agora eu voltei a ser Deus. Sabe por quê? Porque Jesus provou para o diabo que ele é o cara. Jesus provou para o diabo que ele é o altar, que ele é o sacrifício vivo. Chegou o momento de você provar. Falava um dia desse com a missionária Silvana: olha aí, pega essa bênção aí, aprende a tocar um instrumento. Mas não fica esperando não. Não fica esperando ninguém te ensinar não. Hoje vai lá na internet, vai lá no YouTube, vai lá, baixa, vai e aprende. Você vai aprender, você vai conseguir. Aleluia. Orgulho ver meu filho tocando aqui. O instrumento dele é bateria. Dei algumas aulas para ele, alguns anos de violão, mas ele está aí, ministrando, cantando e tocando. Isso é muito difícil. E cheio da unção. E vamos orar para que ele permaneça assim. Amém? Glória a Deus. Olha o altar de Deus aí. Olha o fogo de Deus chegando. Pode deixar que Deus vai mandar fogo para abençoar a tua vida, a tua casa, teu coração, teu trabalho. Coloca a mão no ombro do irmão ao seu lado e fala assim: fica tranquilo, seja altar de Deus. Vai vir fogo do Senhor para você. Vai vir fogo do Senhor para a tua vida. Ó, aprenda uma coisa comigo. Eu não tenho muito para ensinar não. Não tenho muito para ensinar. 46 anos de idade. Quase meio século, meu Deus. Daqui a pouco você é avô. Daqui a pouco, não é agora não, calma. Você já é avô, né, Ricardo? Você está rindo. Deixa eu orientar vocês numa coisa que dá certo comigo. Eu não me importo com nada e ninguém que invista contra a minha vida e contra o meu ministério. Nada. A madeira aqui, irmão, é uma saranduba pesada. Pesada. Não é madeira de lei, não. É madeira de pau de dar em doido. Cabo de enxada. Sexta-feira. Escora e viga. Então, irmão, pode falar. Pode fazer o que quiser. Pode dar nas minhas costas. Pode falar. Nada me separará do amor de Cristo. Nada. Nem tristeza, nem angústia, nem tribulação. Seja na família, seja na igreja, seja quem... Nada. Fazer carinha, biquinho, carinha... Faz o que quiser. O crente tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar bem com você mesmo. Nós temos que parar de achar que todo mundo tem que ser nosso amigo, todo mundo tem que ser legal comigo. Eu tenho que... que legal que nada, irmão. Quem tem que ser legal com você é Deus. Jesus se viu sozinho no Getsemane. Ele pediu para os obreiros, para os discípulos: fiquem aqui e orem por mim. Eles oraram? Pelo contrário, caíram foi na soneca. Mas ele fala com o Pai. Quando ele estava no deserto sozinho, ninguém foi com ele. Apareceu o diabo lá para ele. Quando você está sozinho, a primeira companhia que você recebe é Lúcifer. Ah, meu Deus, e agora? Normal, irmão. Deserto é o escritório do crente. Águas turvas e tempestade é a sala de estar do cristão, do obreiro. Casamento de crente é campo de batalha, irmão. Luta dia e noite. Porque um cobrando do outro. A Bíblia diz que o outro. A Bíblia também diz que não sei o que lá. E a Bíblia falou que... A Bíblia vira um negócio em casa que meu... Toma a rajada de Deus aqui. Para a esposa. Aí a esposa do marido: toma agora um 765 de poder. A luta. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, irmão? Dê um aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Senhor, te agradeço nessa tarde de sábado, porque aprendemos que a água, a lenha, a pedra e o fogo são elementos fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Que sejamos esse altar, sempre sacrificando, vindo fogo do céu, impressionando a tua presença, chamando a tua presença, Pai. Independente da fome, independente do deserto, independente dos inimigos, independente da idolatria, independente de tudo que está ao nosso redor,
Que o teu Espírito Santo esteja conosco. A banda vem aqui para a gente cantar um hino. Que o teu Espírito, Senhor, se faça presente. Que teu Espírito, Senhor, não nos abandone. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Ore com ela. Se você soubesse o poder que há em orar pela pessoa. Aleluia. Aleluia. Ore pelo seu irmão. Orai uns pelos outros, para que sareis. Às vezes você quer a oração do pastor, aí a cura não vem. Às vezes você quer uma chama de poder, aí a cura não vem. Mas a Bíblia diz: ore pelo seu irmão, para que ele sare. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Aleluia. Levante a tua mão. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vai, Espírito. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus. Levanta a mão e canta. Espírito. 5 minutinhos de adoração. Espírito Santo de Deus, vem transformar, vem restaurar o meu ser. Vem transformar todo o meu ser. Vem o meu viver, o meu falar, o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Você que quer ser altar, levanta a mão e diga: Espírito, Espírito. Espírito Santo de Deus, vem controlar, vem controlar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar o meu ser. Eu quero ouvir a igreja. Deixa Ele restaurar a tua fala, o meu falar. Deixa Ele restaurar o teu pensar. Deixa Ele restaurar o teu sentir, o meu agir. Solta a tua voz para terminar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar, vem agir, vem fazer, vem resolver. Visita aquele coração endurecido. Oh, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, sua igreja. Espírito, vai terminar agora. Seja bem-vindo e permaneça aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia.